Olá, galerinha do Neja, tudo bem? A partir de hoje, nessa semana e na outra, eu vou gravar vídeos e fazer uma revisão de tudo que a gente já viu até agora, da parte de gramática principalmente, para poder lembrar vocês, certo? Ficamos nesses 15 dias aí de recesso e eu gostaria de fazer um apanhado com um breve resumo de tudo que a gente já viu até agora. Então eu fui lá, né, nas nossas matérias, e se vocês forem lá na aula de frase, oração e período, dá uma olhadinha lá, eu tô projetando aqui no meu celular para vocês, e aqui a gente já consegue ter uma ideia, né? Vou até botar aqui, que eu acho que fica melhor. Então eu queria lembrar vocês alguns conceitos, né? Uma frase, o que é uma frase, professora? Uma frase, lembrando, né, que é um enunciado que apresenta sentido completo. Uma frase é uma estrutura completa. Eu digo, socorro! Ai, me ajuda! Então, se eu chego entrando no lugar, socorro, socorro, socorro não tem nem verbo, mas é uma estrutura que tem um enunciado, tem um sentido completo. Então, é uma frase. Então, vamos lá. Uma frase é um enunciado que possui sentido e estrutura completa. Nem sempre uma frase tem verbo. Quando uma frase tem verbo, né, a gente chama essa frase de oração. Oração é uma frase que tem verbo. E o que é um período, professora? Um período é quando eu tenho uma frase com uma ou mais orações. Então, vamos lá. A frase é o enunciado com sentido completo. Pode ou não ter verbo, certo? Uma oração é uma frase que tem verbo, beleza? E aí, essas orações, elas formam períodos simples ou compostos. Quando o período só tem uma oração, eu digo que é um período simples. Quando esse período tem mais de uma oração, eu digo que o período, ele é composto, certo? Então, aqui tem alguns exemplos de frases que vocês podem ver, ó, bom dia, cuidado com isso, né? Nem tem necessariamente verbo, mas não deixam de ser frases, beleza? Então, uma frase que tem verbo a gente chama de frase verbal ou oração. A frase que não tem verbo, professora, ela é chamada de frase nominal. Exemplo aqui, ó. Que maravilha, que maravilha. Beleza? Então, vamos lá. Conforme a intenção dessa frase, nós podemos classificá-las. Nós temos tipos de frases. Então, vamos lá. Eu tenho uma frase declarativa quando eu faço uma declaração. Gosto muito de ler. Eu tenho uma frase interrogativa quando se trata de uma pergunta, uma interrogação. Você gosta de ler? Ou eu tenho uma frase imperativa. Leia mais, é como se você estivesse dando uma ordem, fazendo um pedido, dando uma ordem. Ou uma frase exclamativa. Que bonita leitura! Quando eu coloco uma emoção, quando eu vou fazer uma exclamação de algo, uma surpresa, entende? Ou uma frase optativa. Tomara que ele leia sem errar. Né? Um desejo, votos, né, de que ele não leia, de que ele leia sem errar. Certo? E as frases declarativas, elas podem ser afirmativas ou negativas, certo? Então, se eu digo assim, eu gosto muito de ler, como tá aqui, é uma frase declarativa e ela é afirmativa. Agora, se eu digo, eu não gosto de ler, aí passa a ser uma frase declarativa, negativa, certo? Então, vamos lá. Continuando, até aí não tem dúvida que isso é bem tranquilo, né? Só pra gente voltar. As orações, como nós dissemos, já dissemos, são frases que têm verbos. Então, olha só. Eu fui ao cinema. Verbo fui. É uma oração. Eu fui ao cinema e me diverti muito. Fui e diverti. 2 verbos. Eu tenho 2 orações. Eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível. Então, fui, diverti e ser. Eu tenho 3 verbos, portanto, eu tenho 3 orações. Beleza? E aí,
nós vamos estudar também futuramente que as orações podem ser classificadas em orações coordenadas ou orações subordinadas. Professor, o que são orações coordenadas? Gente, elas estão unidas apenas pelo sentido, mas uma não depende da outra. Elas estão ligadinhas, né? Porque uma dá o sentido uma à outra, mas uma não depende da outra porque elas sozinhas têm sentido completo. Já as orações subordinadas, você está subordinado, quer dizer que você está dependente, você depende da outra oração. Sozinho você não tem sentido completo. Então, coordenada, uma está ao lado da outra, certo? Complementando sentidos. As subordinadas, elas dependem uma da outra, certo? Uma vai completar o sentido da outra. A coordenada, não. Já possui sentido completo. E como eu disse, os períodos, período simples e composto, período simples. Olha o exemplo que está aqui. Eu visitei minha tia ontem. Período composto. Eu visitei minha tia, mas meu tio não estava em casa. Então, eu tenho aí duas orações. Ó. Eu visitei minha tia. Primeira oração. Aqui. Segunda oração. Mas meu tio não estava em casa. Então, eu tenho um período composto, já que eu tenho duas orações. Certo? Vamos ver aqui um exemplo. Aqui, um exercíciozinho para vocês me dizerem, né? Estou até fazendo a correção, porque essa tarefa já foi passada. Um exercício aí com frase, oração e período. Vamos lá, analise as seguintes frases, identifique as que também são orações. Então, vamos lá. Parabéns por tudo. É uma oração? Não, não é uma oração, é apenas uma frase. Letra B. Que comportamento agressivo? É apenas uma frase nominal, não é a oração, não tem verbo. Será que ele vem hoje? Aí sim, a letra C é uma oração, porque tem um verbo. D. Eu quero. É uma oração, porque tem o verbo querer. A letra E. Agora, por favor. Não tem verbo, portanto, é apenas uma frase aí nominal, beleza? Então, a letra F. Nem pense nisso. É uma oração? Sim, é uma oração porque tem o verbo pensar. Número 2. Indique por quantas orações são formadas os seguintes períodos. Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. Eu tenho aqui, eu li, primeira oração, e reli, segunda oração, mas mesmo assim não entendi, terceira oração. Letra A, 3 orações. Na semana passada fomos ver o filme do Batman. Fomos ver. Aí é uma locução. Só tem uma oração, certo? Uma oração. Letra C. A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. Temos 2 orações. A professora pediu atenção, pediu um verbo. Ouviram o outro verbo. Então, a letra C, eu tenho 2 orações. D. A minha vizinha me emprestou esse livro. Só temos um verbo, emprestou, uma oração. Letra E. Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja sempre feliz. Desejo, uma oração. Que você concretize todos os seus desejos, segunda oração. E seja feliz para sempre, terceira oração. Eu tenho aqui, 3 verbos. O desejo, o concretize e o seja. 3 orações. Certo? Então, tá aqui até o gabarito, né? Já tinha posto aqui e eu só expliquei agora. Beleza? Então, olha só. Frase é um enunciado com sentido completo. Para ser oração, tem que ter verbo. Período simples é quando o período é composto por apenas uma oração. E período composto é quando ele é formado por mais de uma oração. Beleza, galerinha? Um grande beijo. Na próxima aula eu vou fazendo a correção e a explicação dos outros conteúdos já passados, como forma de revisão, tá bom? Um grande abraço para todos.